Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo e no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito da perda de carga localizada. No vídeo anterior a gente falou sobre perda de carga distribuída e explicamos também o que é perda de carga, mas se caso você não assistiu o vídeo anterior, eu vou explicar de novo, né? Perda de carga nada mais é do que a perda de energia que o fluido vai tendo ao longo que ele vai escoando, né, num sistema hidráulico. Isso vale tanto para gases quanto para líquidos. E qual que é o problema disso, né? O problema é que quando você vai dimensionar uma bomba, você tem que dimensionar uma bomba capaz de produzir aquela vazão que você deseja, que faça a elevação de cota que você deseja. Então, por exemplo, quero levar a bomba da água, a água, por exemplo, desse piso para esse outro piso aqui, numa determinada velocidade. Então, eu tenho que calcular, dimensionar a bomba, escolher a bomba que venha a ser adequado para essa condição. Então a perda de carga vai ser maior ou vai ser menor dependendo do sistema. Então a perda de carga existe dois tipos, localizada e distribuída. E o exemplo que eu dei para ilustrar, né? Imagina que você está na praia, você pega um punhado de areia e sai andando. Aí você vai perdendo um pouco dessa areia ao longo da sua trajetória. Essa areia que você perde ao longo da caminhada é a perda de carga distribuída, que seria o que a gente tem aqui nessa tubulação. Vamos imaginar, né, que você tropeçou e aí caiu uma quantidade maior. Então você teve uma anormalidade, digamos assim, no seu caminhar, né? Então, e você perde uma quantidade maior. Então a perda de carga localizada seria exatamente essa analogia com a areia quando você perde, quando você tropeçou, né? Então o que a gente vai fazer aqui para demonstrar isso? Eu tenho aqui o meu sistema, a bomba já está funcionando, né? E aí a gente vai medir a vazão aqui do sistema sem nenhuma interferência, só com a perda de carga distribuída que a gente tem aqui, mas o sistema já está estável, né? Então a gente vai falar também a respeito de curva de sistema, né? E aonde é o ponto de operação? É justamente o cruzamento entre a curva do sistema e a curva da bomba, né? Mas deixa para a gente detalhar isso em momento oportuno. E aí eu vou usar essas duas madeirinhas. Eu tenho essa madeirinha aqui, ó. Não sei se dá para vocês visualizarem essa madeirinha marronzinha, mais escura. Ela está metade, né, desta outra madeirinha aqui. Então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar essa madeira, então a gente vai medir 100, depois eu vou colocar essa madeirinha que vai causar metade da obstrução, então ele vai impedir metade. Eu vou diminuir metade da área aqui. Então o que vai acontecer? Eu venho com um determinado diâmetro, nesse ponto aqui eu restringo, né? Então ele vai causar uma aceleração do escoamento, mas só que a vazão vai ser maior. Embora a velocidade seja maior, a vazão vai ser menor porque a parte da energia que a bomba tinha, ela vai perder nesse anteparo aqui. E vai piorar quando eu colocar essa outra madeira aqui, que ela está quase que totalmente redonda, né? Eu tirei só um pouquinho dela, você vai ver que vai diminuir bastante a quantidade. Isso aqui simula, por exemplo, uma válvula, né? Então o que a válvula faz? Você vai fechando a válvula e vai criando, né, restrições. Então você tem a válvula esférica, por exemplo, que ela é totalmente aberta, totalmente fechada, é difícil você controlar o fluxo, e tem a gaveta, né, que você consegue controlar. E aí o fabricante ele mostra justamente isso nos seus memoriais de cálculo, né? Nas informações técnicas da válvula. Qual é o coeficiente de perda de carga que você tem com ela totalmente aberta, parcialmente aberta, quase fechada, enfim, né? Tem vários patamares e são esses coeficientes de perda de carga que a gente utiliza no cálculo de perda de carga. Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos agora medir o tempo e o tempo que leva, né, para preencher aqui, né? A gente vai cronometrar para preencher 200 ml desse copinho aqui, né, graduado, esses copinhos aí que a gente tem em casa, né, que tem uma série de escalas, né, e eu estou pegando aqui uma certa quantidade. Nosso objetivo aqui não é ter precisão, mas só mostrar os conceitos, né. Depois eu vou fazer a mesma coisa com essas duas madeirinhas, causando aqui a perda de carga. Bom, então vamos lá, vamos para o primeiro caso. Então a gente já está coletando a água. E eu marquei aqui né, com a fita isolante, só para ficar mais fácil da gente ver. Já está quase enchendo. 10 segundos, né? Veja que passou um pouquinho até dos 200 ml, mas é só para a gente ter uma ideia, né? Tá 10,32 aqui, né? Mais ou menos 10, só para a gente ter uma noção. Bom, vamos verificar agora o que acontece
com essa madeirinha. Vamos lá. Veja o que acontece que é interessante. A velocidade, vou tirar de novo, veja que quase não faz barulho, porque eu estou com a velocidade mais baixa, a velocidade média. A partir do momento que eu coloco aqui essa restrição, o que acontece? Eu aumento a velocidade, por isso que eu aumento o barulho aqui. Então a água está incidindo aqui com uma velocidade maior. E o que é interessante aqui, que embora pareça que eu vou ter mais vazão, na verdade eu vou ter menos. Porque o que acontece? Eu vou ter uma perda de carga aqui localizada, ele vai roubar parte da energia que eu tinha na bomba, e como ele sofre uma aceleração, a velocidade aumenta, mas a quantidade, a seção é menor, consequentemente esse aumento de velocidade não é suficiente para manter a vazão igual, é isso que eu quero dizer. Bom, então eu vou zerar aqui o cronômetro e vou fazer novamente. Deixa eu enxugar a mão aqui, né, para não usar pau, né, no cronômetro aqui, e vou fazer de novo. Veja que já é mais ruidoso, inclusive, né? Então a gente está 100 ml, 150, já passamos dos 10 segundos. De novo, ó, passei até um pouquinho, estou lá com 13,47 aqui no cronômetro, não sei se dá para ver também aí, como a tela está um pouquinho longe. Então a gente aumentou aqui de 10 segundos para 13, né? E agora a gente vai fazer o mesmo experimento, só que usando essa outra madeirinha que vai causar aqui uma perda de carga bem maior. Veja que aqui, né, ela causou uma restrição tão grande que eu não consigo, que a quantidade de água é bem pouquinha, né? Então vou zerar de novo o cronômetro e vou fazer novamente a medida. Veja que vai demorar bastante, né? Agora com a quantidade aqui, como a restrição é maior, a quantidade de água que está passando é menor. Isso é o que acontece no registro, né? Quando a gente fecha ou abre a torneira, o que a torneira faz é justamente isso. Você tem a pressão disponível no sistema, na caixa d'água, enfim, e aí você coloca, né, a abertura do registro para mais ou para menos, passa mais água ou menos água em função da perda de carga localizada que você tem no seu registro, que nos sistemas industriais são as válvulas. Então, se a gente fizer essa analogia com a torneira da nossa casa, a gente consegue entender. Veja que deu 42 segundos, né, ó. Então, assim, isso é interessante de mostrar porque a bomba é a mesma, né? Não mudei a bomba, só mudei a perda de carga. Então, quando você vai fazer um projeto de instalação de bombeamento, você tem que estar preocupado e muito com os elementos que você coloca na sua instalação, né? Então, se você vai colocar um cotovelo ou uma curva mais suave, a curva mais suave vai ter um índice de perda de carga menor. Então, você tem que buscar optar, né? Buscar pelos elementos que causem a menor perda de carga possível. E qual que é o problema da perda de carga? Que você tem que aumentar a potência elétrica. Então, muito mais, você vai ter que botar uma bomba, um motor elétrico muito maior para fazer mais ou menos o mesmo serviço se você colocar mais otimizado, né? Essa seria a ideia do conceito que a gente está falando aqui. Bom, agora eu queria que você desse a sua opinião, escrevesse aqui embaixo nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou dessa dica, e queria que você fizesse parte, nos seguisse lá no Sparkle, né, que dá para você selecionar por assunto que você tem interesse. Também estamos no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.